Olá pessoal da comunidade da UFERSA, que compreende os técnicos administrativos, terceirizados, docentes e discentes. Estou aqui hoje para responder algumas perguntas sobre o plano de biossegurança da UFERSA em tempos de pandemia. Este plano foi elaborado de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e de outras experiências de outras universidades que já estão retornando. Este plano será responsável por orientações, frente ao combate ao Covid-19, ao retorno gradativo tanto de técnicos administrativos, terceirizados, docentes e alunos às atividades presenciais na UFERSA. O objetivo geral do plano é o desenvolvimento de orientações a serem implantadas no combate e prevenção ao Covid-19, a serem implantadas nas unidades e órgãos da UFERSA de forma gradativa. Os objetivos específicos são desenvolver um plano de orientações que torne o ambiente seguro ao retorno gradual das atividades administrativas como acadêmicas no ambiente da UFERSA. 2. Manter o controle da transmissão do Covid-19 para prevenir o contágio nas dependências da UFERSA. 3. Estabelecer fases de retorno gradativo das atividades, tanto administrativas como acadêmicas. 4. Realizar treinamentos e capacitações sobre as orientações dos protocolos de biossegurança contra a Covid-19 a toda a comunidade da UFERSA. 5. Criar um aplicativo ou outra ferramenta que auxilie no preenchimento do inquérito epidemiológico que deverá ser requisitado a todos que estejam em atividades presenciais na UFERSA. 6º e último objetivo é reavaliar o plano periodicamente e propor mudanças caso seja necessário. A comissão do Plano de Biossegurança da UFERSA em tempos de pandemia organizou a retomada presencial da UFERSA em 3 fases. É bom lembrar que, de acordo com a portaria da UFERSA do Gabinete da Reitoria número 208 de 2020, o retorno presencial ele é facultado aos grupos de risco, às pessoas com doenças crônicas e às gestantes e lactantes e famílias com crianças em idade escolar. Como eu tinha dito antes, o plano de retorno consta de 3 fases, mas antes dessas 3 fases começarem, nós temos a fase 0. A fase 0, ela consta de aquisição e compra de todos os materiais necessários para a prevenção e combate ao Covid. Nesta fase 0 também iremos realizar capacitações e treinamentos de todos os envolvidos ao retorno presencial, bem como toda a parte de informação por aplicativo ou pela página na internet. Nessa fase 0, todas as unidades e órgãos da UFERSA passará por modificações e adequações que sejam compatíveis com os protocolos de biossegurança. Primeiro, vale lembrar que o retorno, quando começar na fase 1, ele sempre será gradativo. Nesta fase 0, também iremos fazer todo o treinamento e capacitação de todos os envolvidos, via aplicativo, via outra estratégia remota. Estes treinamentos ou capacitações terão autenticações via o SIGA-A. Então todos os gestores de unidades e órgãos saberá quem fez os cursos e capacitações. Todos os envolvidos no retorno presencial da UFERSA, após o término do treinamento e capacitação, via SIGA-A, dará ciência sobre a sua participação e responsabilidade no cumprimento de todos os protocolos de orientação e prevenção ao Covid-19. Nessa fase 0 também ocorrerá a sinalização através de cartazes, panfletos, de todas as orientações de prevenção e controle adotadas no protocolo de biossegurança. Sugere-se que no prazo mínimo de 7 dias antes do retorno de cada fase, todos os envolvidos nas atividades presenciais tenham realizado os treinamentos e capacitações via aplicativo ou outra estratégia adotada pelos seus gestores. A fase 0, ela também preconiza o estruturamento das unidades e órgãos e um dimensionamento mínimo de uma pessoa treinada na entrada de cada unidade ou órgão responsável pela aferição da temperatura. Essa pessoa também será capacitada e treinada anteriormente. Uma equipe de limpeza e higienização também treinada nos protocolos de biossegurança. Cartazes espalhados pelas unidades, órgãos, em murais, portas e salas de aula, de orientações
de prevenção e controle ao Covid-19. Na entrada de cada unidade de órgão também terá um totem de álcool em gel 70%, bem como um tapete sanitizante. Cada unidade ou órgão também será responsável de requisitar um quantitativo suficiente de EPIs, bem como de álcool para as suas unidades. A comissão também recomenda que todos os laboratórios e salas de aula tenham dispensers de álcool líquido 70. Para a transição da fase 0 para a fase 1, será necessário o aval desta comissão. A fase 0 sugere-se um prazo de 30 dias. Agora iremos falar da fase 1, que é o retorno gradativo de técnicos administrativos e docentes. A fase 1 só iniciará com o término e aprovação da fase 0 pela comissão. A fase 1 é o retorno gradual de técnicos administrativos, docentes e terceirizados. É bom deixar claro que nessa fase 1, as unidades e órgãos devem ter em conta suas limitações físicas, o contato interpessoal, bem como o fluxo de pessoas. Assim, este retorno deve ser proporcional ao retorno das atividades acadêmicas. Lembrando que as atividades acadêmicas ainda estão remotas. Então, os órgãos terão que se adequar em decorrência desse número menor de funcionários, as limitações físicas de espaço e ventilação. Caso nessa fase seja necessário a presença de um visitante externo à UFERSA, devemos assegurar aos gestores dessas unidades e órgãos que esse visitante realize a sua capacitação e treinamento dos protocolos de biossegurança da UFERSA e que seja informada a esta comissão. Cabe lembrar também nessa fase 1 que o retorno ele é facultado ao grupo de risco, doenças crônicas, gestantes e lactantes. Fase 2. A fase 2, a gente continua ainda com o retorno de mais técnicos administrativos e docentes e agora a presença dos discentes, sejam eles de graduação, pós-graduação, de extensão. Lembrando que agora a fase 2, ela só iniciará com o término e aprovação da fase 1. Para o início da fase 2, esta comissão sempre levará em conta as normas de saúde dos órgãos superiores, que poderá alterar este protocolo a qualquer momento. Fase 3 é a pandemia controlada. Ela só tem data para começar. A data de término ela será informada pela comissão quando o Ministério da Saúde declarar a pandemia terminada. Lembrando também, aqui na fase 3, ela só iniciará após o término e aprovação da fase 2 por esta comissão. Esta fase ocorrerá após liberação total das aulas presenciais, mas respeitando o distanciamento e as normas de saúde. Nesta fase 3, a UFERSA deverá manter ainda suas campanhas de prevenção e controle ao Covid-19. Porém, aqui já será permitido a realização de eventos, a presença de defesa de dissertações ou TCC presenciais, o uso de máscaras será obrigatório apenas em ambientes fechados e também será permitida a mobilidade de professores, estudantes e visitantes.